O MMA é um esporte que se alimenta de rivalidades. São essas histórias de embates épicos, provocações afiadas e desfechos dramáticos que capturam a imaginação dos fãs e impulsionam a indústria bilionária do Ultimate Fighting Championship. No entanto, em meio a essa atmosfera de competição acirrada, algumas rivalidades transcendem o octógono e evoluem para algo mais nobre, que é o respeito mútuo. O caso de Alex Pereira Poatan e Israel The Last Style Bender Adesanya é um exemplo perfeito dessa transformação. Recentemente, em entrevista ao programa The Ariel Helwani Show, Alex Pereira surpreendeu ao expressar publicamente sua gratidão a Adesanya, um antigo rival que o ajudou a moldar sua trajetória no UFC. Para muitos, a declaração de Poatan pode parecer inesperada, considerando o histórico de confrontos entre os dois. Mas ao analisarmos a trajetória desses atletas e a forma como suas carreiras se entrelaçaram, fica claro que essa relação é muito mais profunda do que uma simples rivalidade esportiva. A rivalidade entre os dois começou antes mesmo de ambos pisarem no octógono do UFC. Os dois se enfrentaram 2 vezes no kickboxing, com o brasileiro levando a melhor em ambas ocasiões. No primeiro encontro, em 2016, Pereira venceu por decisão unânime. Já na revanche em 2017, o nigeriano sofreu um nocaute brutal que ficou marcado na história do esporte. Esses resultados consolidaram Poatan como uma pedra no sapato de Adesanya, que já despontava como um dos melhores trocadores do mundo. Quando Adesanya migrou para o MMA e conquistou o cinturão do peso médio do UFC, muitos se perguntavam se um dia Alex Pereira seguiria o mesmo caminho. O brasileiro, que iniciou sua jornada no MMA em 2015, ainda precisava construir um cartel sólido antes de sonhar com o UFC. No entanto, quando finalmente assinou com a organização em 2021, ele já trazia consigo uma história que imediatamente chamou a atenção dos fãs, que era o homem que havia nocauteado Israel Adesanya no kickboxing. O roteiro perfeito começou a se desenhar. Enquanto Adesanya consolidava seu reinado no peso médio, defendendo o cinturão contra diversos adversários, Pereira subia rapidamente na hierarquia da divisão, com vitórias impressionantes por nocaute. O encontro entre os dois parecia inevitável e aconteceu no UFC 281 em novembro de 2022. Naquela noite, Poatan provou mais uma vez seu maior carrasco de Adesanya. Perdendo a luta nos pontos, o brasileiro conseguiu um nocaute espetacular no quinto round, conquistando o cinturão nos pesos médios do UFC. O desfecho foi cinematográfico. O desafiante destronou o campeão de forma dramática no último round, reforçando sua superioridade sobre o nigeriano. Mas a história não parou por aí. No UFC 287, em abril de 2023, Adesanya conseguiu sua tão esperada vingança. Com um nocaute brutal no segundo round, ele finalmente derrotou Pereira e recuperou o cinturão. Era o empate que os fãs esperavam no MMA, mas que ao invés de reacender a rivalidade, selou um novo capítulo de respeito entre os dois atletas. Diferente de muitas rivalidades no UFC, que frequentemente descambam para insultos e provocações, a relação entre Poatan e Adesanya tomou um rumo inesperado. O brasileiro reconhece que sem Adesanya, sua ascensão ao topo do UFC teria sido muito mais difícil. O fato de o nigeriano ter limpado a divisão dos médios, eliminando quase todos os desafiantes, abriu espaço para a chegada de Pereira, que já carregava o hype de ter vencido Adesanya no passado. Além disso, o nome de Adesanya sempre foi um grande chamariz para o público. O UFC soube explorar a narrativa da rivalidade entre os dois para promover seus eventos, o que resultou em grandes oportunidades financeiras para Poatan desde sua estreia na organização. O próprio brasileiro admite que entrou no UFC ganhando um salário superior ao de muitos estreantes, justamente por causa da história que carregava consigo. Essa consciência levou
Pereira há um gesto incomum no mundo do MMA, que é a torcida pelo sucesso de um ex-rival. Abre aspas. Acho que a forma de estar contribuindo é estar torcendo para ele. É o mínimo. Fecha aspas. Declaração de Poatan. Suas palavras demonstram uma maturidade rara em um esporte onde a animosidade muitas vezes é incentivada para vender pay-per-views. Após a derrota para Adesanya, Pereira tomou um rumo diferente no UFC. Ele subiu para a categoria dos meio pesados, de 93 quilos. Em um período impressionantemente curto, conquistou o cinturão ao derrotar Iri Prochazka no UFC 295. O brasileiro provou que sua potência e precisão nos golpes transcendem categorias, consolidando-se como um dos melhores strikers da história do MMA. Já Adesanya, após recuperar o título dos médios contra o próprio Pereira, teve uma derrota surpreendente para Sean Strickland, que o deixou em um momento de incerteza na carreira, e depois outra derrota contra Dricus du Plessis em nova chance pelo cinturão. No entanto, o nigeriano já demonstrou resiliência em outras ocasiões e pode voltar a disputar o cinturão em breve, caso vença neste fim de semana contra o Imavov. Caso reconquistar o topo da divisão, isso só reforçaria a importância do seu legado do legado de ambos no UFC. Para Poatan, um eventual sucesso contínuo de Adesanya também significaria uma valorização de suas próprias conquistas. Afinal, se o nigeriano se consolidar novamente como um dos grandes campeões do UFC, a trajetória de Pereira, com vitórias históricas sobre ele, ganha ainda mais peso. A relação entre Alex Pereira e Israel Adesanya é uma prova de que o esporte pode ir além das rivalidades e encontrar espaço para o respeito mútuo. O reconhecimento de Poatan sobre a importância de Adesanya em sua carreira demonstra uma visão diferenciada no mundo do MMA, onde muitos lutadores preferem perpetuar provocações mesmo após o fim de suas disputas. O fato de Pereira torcer pelo sucesso do nigeriano não apenas humaniza a relação entre os dois, mas também reforça a ideia de que o UFC é um cenário onde as grandes histórias são escritas não apenas com golpes e nocautes, mas também com gestos de grandeza e humildade. E, ao que tudo indica, a rivalidade entre Poatan e Adesanya termina com um final feliz.